Shalom, shalom a todos. Meu objetivo hoje é apresentar o significado verdadeiro do signo de Peixes à luz das Escrituras, comparando com o que está estampado no firmamento, nas constelações, que é uma mensagem muito antiga de uma lei que vem desde os céus, é entregue e registrada na terra como um documento. É validada por testemunhas oculares, com base em sinais, prodígios e maravilhas, e também é plantada em nosso DNA quando nascemos do céu. A palavra nos transforma, porque o poder de Deus reside na sua palavra. E isso é muito profundo quando entendemos isso. Podemos ver as grandezas do Eterno em cada detalhe neste grandioso universo, desde uma célula até formações complexas de constelações no universo acima de nossas cabeças. No micro e no macro vemos as mãos do Criador e sua glória, o Messias, a sua história, seu grandioso plano da redenção, escrito desde os céus. Então eu recomendo muito para quem puder assistir com paciência aos vídeos anteriores aqui no canal. Quem estiver chegando aqui no canal, eu sugiro, por favor, que assista toda a playlist sobre o Evangelho nas Estrelas e veja a ordem cronológica que estamos analisando nos detalhes o significado de cada signo do zodíaco. Tudo numa perspectiva bíblica, metafísica, quântica e científica, da forma que funciona em realidade quando aplicamos esse conhecimento ao observarmos o mundo real à nossa volta. Bom, façam, por favor, seus comentários, isso ajuda muito o desenvolvimento do trabalho aqui no canal. Deem suas sugestões, suas perguntas, deixe seu like para ajudar no engajamento do canal. Se puder, compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, ajude a divulgar essa mensagem, que é para a glória de nosso Pai, o Eterno Celestial Iá, o Todo-Poderoso Deus Criador, e do seu Filho amado Messias, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que pelo poder do Espírito Santo nos trouxe uma nova vida, uma chance de nascermos de novo para fazer a melhor escolha de nossas vidas neste plano biológico. Então, pessoal, aqui estão apenas aqui como amostra alguns livros e fontes que têm sido de grande valia para basear as minhas pesquisas sobre o assunto referente ao Evangelho nas Estrelas. São livros escritos na realidade por cientistas, pesquisadores, astrônomos cristãos e até não cristãos, onde na realidade é um assunto de grande profundidade, onde precisamos com detalhes e cuidado saber como filtrar, equilibrar as informações, e ao mesmo tempo podemos ver que a configuração do firmamento com as estrelas posicionadas no mapa, no próprio planisfério celeste, funciona de fato somente no modelo cosmológico hebraico antigo, de uma terra plana e estacionária. A leitura de bons livros pode mudar muito a vida de uma pessoa, isso é fato. Então eu lhe encorajo a ler. Eu também preciso ler mais, né, como hábito e disciplina. Eu acredito que todos nós podemos melhorar nisso todos os dias, porque se adquirirmos esse hábito, nunca mais seremos as mesmas pessoas. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas já querem tudo mastigado, né? Tudo já pronto, rápido.
e não buscam fazer as suas próprias pesquisas e anotações, e com isso a mente ela fica dependente dessas coisas, fica dependente de gurus, né, de guias, de consultores, né, e devido ao cérebro estar muito condicionado a tais coisas, a vulnerabilidade de ser enganado é imensa, é muito grande. Então, quando compilamos, né, esses conteúdos que estamos pesquisando, de bons livros e boas fontes de pesquisa, tendo como base principal sempre as escrituras sagradas, desde os céus, tanto o testemunho no firmamento quanto o registrado nos próprios livros, na própria Bíblia, pelos antigos patriarcas, profetas e apóstolos, nós podemos trazer o resgate do conhecimento celestial da antiga cultura hebraica. Algo que, de fato, foi jamais visto pela sociedade atual. E um ponto importante que nos ajuda bastante nas pesquisas e nos estudos é saber usar bem os filtros. Por exemplo, o filtro para fazer a leitura, por exemplo, de um livro apócrifo é verificar, no mínimo, as informações batendo com o cânon bíblico. E se esses livros eles se harmonizam com ele, com o entendimento, né, com as datas geral dos antigos hebreus. Isso é muito importante, né? Porque nos primeiros séculos começaram a surgir muitos livros onde cada um inventava uma coisa, se afastando do próprio entendimento hebraico antigo, a ponto que livros como os de Enoque foram considerados até como lendas, né? E até lendas e mitologia até. Então, pessoal, nesses estudos sempre buscamos o resgate disso. Outros canais fazem isso de forma muito positiva e louvável, como o canal Metafisicamente, o canal Cosmologia Bíblica, né? Faz esse trabalho de uma forma muito exemplar, muito positiva e com alta qualidade. Por isso, devido à grande apostasia do passado, não são tantos os materiais apócrifos que devemos recomendar a leitura, porque pode até se tornar até como pedra de tropeço para a pessoa, principalmente para alguém que ainda é novo na fé, ou que está em dúvidas por questões básicas sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. E isso é perigoso até. Agora, em resumo pessoal, podemos definir o tema principal de cada um dos 12 signos do zodíaco da seguinte forma, que sempre destaca em cada constelação sobre a pessoa e a obra do Messias, de Cristo, nos 12 signos do zodíaco, nas 12 constelações. E isso não funciona em realidade em um modelo heliocêntrico. Aqui nós podemos ver no planisfério celeste, no grande relógio do Criador, na catraca celestial, o zodíaco, ele funciona como os números deste grande relógio. O Sol e a Lua como os ponteiros na catraca celeste. E aqui nós temos em destaque a constelação de Peixes e seus decanatos, que são eles justamente a constelação que a gente vai estar analisando hoje. O primeiro decanato, a constelação se chama The Band, as faixas. Temos também Andrômeda. Andrômeda é a mulher acorrentada.
Temos a constelação Cefeus, que é o rei coroado. Não, pessoal, perceba que o signo de Peixes ele apresenta a figura interessante de dois peixes nadando, muito interessante isso, em direções diferentes e com as suas caudas presas a uma faixa. E quando decodificamos essa figura, isso significa a multiplicação dos filhos de Deus e a oposição do adversário contra eles. Esse signo ele apresenta Cristo, o libertador e salvador que liberta a sua igreja, ou seja, liberta a sua noiva das amarras do inimigo. E quando olhamos e contemplamos o firmamento, quando entendemos sobre o significado da água, do verbo, né, da vibração, relacionado aos anjos com uma ilustre orquestra celestial formada pelas estrelas, pelas tribos celestiais, onde podemos contemplar as maravilhas do eterno celestial, testemunhando, né, a sua glória, que é Cristo, nosso Senhor e Salvador. Isso corrobora com várias passagens bíblicas, como por exemplo em Salmos 174, versículo 4, diz assim: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Salmos 148, versículos 1 ao 4, diz assim: aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Amados, cada estrela, cada receptáculo com seu nome, com a sua frequência, com a sua vibração, cada uma louvando a Deus Pai e ao seu Cristo no firmamento, anunciando e declarando a glória do Criador. Isso é profundamente lindo e maravilhoso quando conseguimos entender isso e está na nossa frente. A Bíblia, ela é pura ciência genética, física quântica. Consegue entender, pessoal, a tamanha grandeza disso tudo? A sabedoria e complexidade do espiritual ao físico, né? Das dimensões acima para as dimensões mais densas aqui na Terra. E somente os mansos e humildes de coração que irão conseguir entender as grandezas do Eterno. As coisas do Criador são complexas para aqueles que não são espirituais. O Criador, ao mesmo tempo que é pleno em perfeição, em grandiosa sabedoria, ele deixou o suficiente para contemplarmos e aprendermos sobre a sua grandeza e sabedoria como imagem e semelhança dele. Porque em realidade existem coisas que não conseguiremos respostas, por mais que as pessoas tentem. Infelizmente vão acabar até se frustrando, vão até ultrapassar aquilo que está escrito, e Deus até condena isso na palavra dele, para nós não ultrapassarmos aquilo que foi deixado, revelado para nós. Porque são coisas encobertas e somente o Criador sabe. Ele quem manda. Porque para as coisas reveladas, ele deixou o manual. As escrituras desde os céus e também da forma escrita, o manual. E outra coisa, ele ainda plantou isso em nosso DNA, no nosso corpo, nos fazendo a sua imagem e semelhança. E ainda mais, aqueles que o recebem e nascem do céu,
nascem do Espírito, crendo na obra do Messias, têm o grande privilégio de ser habitação do Espírito Santo, a casa favorita de Deus, um templo vivo, uma pedra viva que forma a casa de Deus, que é a igreja. Então, pessoal, eu lembro quando o apóstolo Paulo, ele deseja, certa vez ele desejou, deixou isso registrado, né? Ele desejava ver os irmãos tessalonicenses, isso está registrado em 1 Tessalonicenses 2, do 17 ao 20. Paulo, ele lamentou a sua separação dos tessalonicenses, dizendo que quis visitá-los 2 vezes, mas que o diabo o impediu. Né? Versículos 17 e 18, né? 1 Tessalonicenses capítulo 2. Paulo e os irmãos que estavam com ele não foram embora de Tessalônica, porque eles queriam. Antes, por causa da tribulação dos judeus, até de uma forma muito invejosa, né? A própria tribulação dos judeus invejosos, os irmãos os impeliram a sair de noite às pressas para não serem atacados. Nós vemos isso em Atos 17, do 5 ao 10. E estando longe dos irmãos pelas circunstâncias, com grande amor, Paulo e os outros faziam de tudo para poder estar com eles novamente, onde teriam motivo de alegria e glória perante Deus. Porém, como nós vemos nos registros, né, na Escritura, Satanás os impediu, fazendo com que fosse necessário que pregassem o Evangelho também para pessoas perdidas em outros lugares. Mesmo acontecendo o impedimento ainda, eles aproveitaram as oportunidades e Deus deu a chance do Evangelho chegar em outros lugares que ainda não tinham ouvido a mensagem. Atos capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, 24 a 26 e Atos 17, 16 e outras passagens também. Como vemos em 1 Tessalonicenses 2,18, diz assim: contudo Satanás nos barrou o caminho. Satanás, ele usou seus servos, seus escravos, para perseguir e oprimir aos nossos irmãos que estavam pregando a palavra de Deus para a salvação. E é interessante que no capítulo anterior, no signo de Aquário, que nós já estudamos, vimos os resultados da obra de nosso Senhor na cruz, a sua morte, ressurreição, glorificação, o derramamento do Espírito Santo, que é aquele que gera a vida, que revela e confirma a palavra de Deus. E vimos e também a grande comissão dada à igreja para sair, né, e pregar o Evangelho a toda criatura. E neste capítulo, capítulo 3 do 2º volume do Livro dos Céus, que temos agora o signo de Peixes, com os seus 3 decanatos, The Band, Andrômeda e Céfeus, nos mostrando a sequência dessa história e o que ocorreu depois do significativo evento de Pentecostes, registrado no livro de Atos, a partir do capítulo 2, onde está registrado que a igreja começa a avançar, mas sempre debaixo de tremenda oposição. Nunca foi um trabalho fácil. Sempre foi debaixo de tremenda oposição. Assim como no 3º capítulo do 1º volume da Revelação Celeste, como vimos no signo de Escorpião, onde nos apresenta, temos o conflito do Redentor, e aqui neste 3º capítulo do 2º volume da Revelação Celeste, o signo de Peixes, temos agora o conflito, agora é contra
os redimidos. O conflito agora dos redimidos. E como pano de fundo para este signo, nós precisamos ressaltar que em várias passagens bíblicas, Jesus utilizou a simbologia de peixes, né? Como exemplo, peixes sendo pescados em uma rede para representar aqueles que foram salvos pela pregação e poder do Evangelho e se tornaram seus discípulos, parte de sua igreja. Em Mateus 4,19, ele disse: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia. E assentados, escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Isso está registrado em Mateus capítulo 13, do 47 ao 49. E também, como vimos anteriormente, a palavra em grego, né, no idioma grego, e o símbolo do peixe sempre estiveram associados à fé cristã. E é com base nesta analogia tão evidente a saber que os peixes representam o povo de Deus, a figura utilizada tanto nas Escrituras quanto nas constelações, que podemos compreender a mensagem deste signo. O signo de peixes nos apresenta o levante do inimigo contra a igreja. O levante do inimigo contra a igreja. O sétimo signo, na ordem, é representado por dois grandes peixes unidos por uma faixa amarrada em suas caudas, como eu até mencionei aqui na abertura, os quais estão presos a serviço de um enorme monstro marinho. A constelação Cetus, que faz parte do próximo conjunto de constelações, cujo signo principal é Áries, que nós vamos estar estudando, se Deus permitir. E os dois peixes, eles estão indo em direções distintas. Por exemplo, um deles vai para cima em direção ao norte celeste e o outro vai em um ângulo reto em relação ao primeiro, ao longo da trajetória do Sol. Em primeiro lugar, esse signo nos fala da multiplicação dos filhos de Deus. No signo de Capricórnio, nós temos a metade de um peixe, né, que significa ali a igreja nascendo por meio da morte de Cristo. No signo de Aquário temos um peixe completo, né, a igreja já formada e sendo suprida pelo poder do Espírito Santo. E agora, no signo de Peixes, temos a representação de dois peixes, justamente mostrando a multiplicação dos filhos de Deus após o Evangelho ser pregado dentro e fora de Israel. Em segundo lugar, esses dois peixes, eles estão indo em direções diferentes. Eles nos falam de dois tipos de cristãos. Aqueles que buscam as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Eles estão aqui sendo representados, pelo peixe que vai em direção do norte celeste. E aqueles cristãos que buscam as coisas aqui da terra, ou seja, aqueles que estão satisfeitos com a porção terrena de sua herança em Cristo Jesus, ainda estão muito presos às coisas materiais. Eles também podem representar o Israel segundo a carne, o próprio povo judeu da antiga aliança que busca as bênçãos terrenas, peixe que vai ao longo da trajetória do sol, e do Israel segundo o Espírito, a igreja da nova aliança que busca as bênçãos celestiais. É o peixe que vai para o alto, para o norte celeste, a direção do trono do Criador. E em terceiro lugar, esses peixes, eles estão amarrados por uma faixa e presos, a sua cerviz, tá ali preso a um monstro marinho.
E é interessante notar que o peixe do signo de Aquário, né, o signo anterior que nós estudamos, ele se encontra livre e bebendo da água viva do Cristo ressurreto. Mas agora no signo de Peixes, temos os dois peixes atados em suas caudas e presos a Cetus, que é o grande monstro marinho, como que tentando escapar desse monstro. Quando decodificamos isso e entendemos o significado, a explicação é a seguinte, nesses pontos. Por causa das bênçãos derramadas no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, e da multiplicação dos filhos de Deus, o inimigo ele tem empregado todos os meios possíveis contra os eleitos de Deus. Tribulações, perseguições, mortes, tudo isso para impedir a expansão do reino dos céus na terra, através da igreja de Jesus Cristo. Sim, amados, todos os filhos de Deus deveriam desfrutar do poder e dos plenos privilégios da obra consumada de Cristo. Mas isso tem sido impedido pelo adversário de Deus, que nós já sabemos que é o diabo, que é representado aqui pelo monstro marinho, por Cetus, que tem as faixas presas à sua cerviz. E isso nos mostra que os peixes, ou seja, os filhos de Deus, não estão livres para nadar, para atuar como poderiam, e que sua movimentação e alcance estão limitados pelo maligno, como nós vimos em 1 Tessalonicenses 2,18, e essa tem sido a obra e o investimento de Satanás desde o início da história da igreja. Na realidade é uma briga muito antiga, uma guerra muito antiga essa. Então, como ele não tem poder, como ele não pôde deter o Messias em sua obra redentora, ele tenta impedir o povo de Deus de realizar os propósitos divinos. E ele vai tentar com todas as forças, até o final, ele vai tentar de tudo para parar a obra da igreja na terra. Por isso, amados, precisamos estar cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus. Precisamos estar vigilantes, em oração, prontos para resistir ao diabo. A própria palavra diz isso. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós, e ele fugirá de você. Se resistirmos com fé e obediência, com confiança na palavra de Deus. O nome deste signo em hebraico, o signo de peixes, em hebraico a palavra é dagim, que significa diretamente os peixes, é bem simples, e traz em sua etimologia a ideia de multidões, como a própria palavra de Deus já menciona, já aplica. Em siríaco a palavra usada é nuno, os peixes prolongados, tem esse significado, indicando a ideia de posteridade ou gerações sucessivas. E outro fato significativo que associa a essa simbologia, dos peixes, a igreja, é que temos nesse signo apenas 2 peixes e não 3 ou 4 ou mais, pois o significado espiritual do número 2 na Bíblia se refere primariamente à igreja. Mateus 18:20, que diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. As estrelas mais importantes
nesta constelação são octa, que significa unidos, né? Essa palavra octa significa unidos, né? Uma das estrelas mais importantes na constelação de peixes. Podemos ver aqui o peixe voltando para o norte. Temos também a estrela Fum Al-Samak, que significa o sustentado, o sustentado. Podemos ver no peixe que segue na trajetória do Sol, no planisfério celeste, e esses nomes eles se aplicam maravilhosamente ao corpo de Cristo, entendeu? Cujos discípulos estão unidos e são sustentados por seu Salvador. Agora quando voltamos um pouquinho, né? Um pouquinho não, bastante, né? No tempo, quando voltamos no tempo, aí em torno aí de 4 ou 6 mil anos atrás, quando observamos o zodíaco de Dendera, vemos que o desenho desse signo é exatamente igual à sua representação nos planisférios celestes, mostrando que não houve corrupção dessas figuras através dos séculos. E quando examinamos o zodíaco de Dendera, que é um baixo relevo do Antigo Egito, proveniente do teto de um pórtico Pronaos da capela dedicada a Osíris no templo de Hathor em Dendera, no Egito. Esse zodíaco ele é tão importante, né, ali as informações contidas nele, que o mesmo foi levado, parece que por Napoleão, para o Museu do Louvre na França. E é interessante que nesse zodíaco egípcio de Dendera, ele revela muitas coisas sobre o relógio do Criador no firmamento. E quando analisamos a constelação de peixes, podemos observar que esses peixes são chamados de Picot Orion ou Pisces Hori, significando peixes daquele que vem. Isso é muito interessante. Peixes daquele que vem. Ou seja, em todos esses nomes, quando são decodificados, podemos ver uma representação da Igreja de Cristo, que tem se multiplicado em número. E apesar de limitada pelo adversário, prossegue em seu chamado, enquanto espera a volta do seu Redentor. E podemos ver aqui no zodíaco de Dendera o primeiro decanato que vamos analisar agora, The Band, as faixas que amarram os peixes. The Band, as faixas, significa os filhos de Deus limitados pelo adversário. Apesar da astronomia moderna considerar tanto os peixes quanto a faixa que os une como sendo uma só constelação, nos antigos registros astronômicos, a faixa que prende os peixes era considerada uma constelação até distinta. Já comentei que esta faixa ela representa a limitação do inimigo em relação à atuação e ao ministério dos filhos de Deus. E, independentemente de qual tipo de cristão cada peixe simboliza, todos são odiados e perseguidos pelo adversário de Deus. Porque ambos os grupos, sejam os cristãos espirituais ou os cristãos carnais,
fazem parte do corpo de Cristo. Portanto, meus irmãos, precisamos, como discípulos de Jesus, estarmos unidos, unir-nos contra nosso comum inimigo, pois, conforme o próprio apóstolo Paulo deixou registrado, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou isso em Efésios 6, versículo 12, que diz assim: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Como exemplo, podemos citar o poeta árabe Antara Shabad, que viveu ali de 525 a 608, depois de Cristo, que frequentemente mencionava a faixa, essa constelação, como uma constelação até distinta dos peixes. Além do aspecto da faixa prender os peixes a serviço de Cetus, que é a figura de Satanás, do inimigo, restringindo a sua movimentação, também podemos enxergá-la como uma forte ligação entre os dois peixes. De uma tal maneira que eles não podem se mover de modo independente. Ou seja, esses peixes estão firmemente unidos um ao outro, apesar de, como já vimos, os cristãos que eles representam buscarem coisas diferentes. Então, se decodificarmos um dos peixes como sendo os santos do Antigo Testamento e o outro como os santos do Novo Testamento, podemos ver essa íntima ligação entre ambos, descrita até pelo autor do livro aos Hebreus. Hebreus 11, 39 e 40. Hebreus 11, 39 e 40 diz assim: ora, todos estes, ele está se referindo aos heróis da fé do Antigo Testamento, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Aí ele está se referindo aos cristãos, destinatários da carta. Aí ele continua: para que eles, aí ele menciona os santos do Antigo Testamento, novamente, para que eles, sem nós, ou seja, os santos do Novo Testamento, da Nova Aliança, sem nós, não fôssemos o quê? Aperfeiçoados. Ou seja, assim como nós, igreja do Novo Pacto, do Novo Testamento, não somos independentes deles, os santos do Antigo Testamento. Porque a chegada do Messias, ela foi o quê? Preparada pelos patriarcas e pelo povo judeu. E assim também, de acordo com o escritor inspirado, eles não são independentes de nós, pois todos fazemos parte do mesmo povo de Deus. Alguns antes e outros após a vinda do Salvador a este mundo. O nome dessa constelação em árabe é Aurisha. Aurisha é o mesmo nome de sua estrela principal, que quer dizer faixa ou rédea, Tem uma entonação ali de rédea, faixa mesmo também. E o seu antigo nome egípcio é Uor, que significa ele vem. Então, pessoal, a mensagem é que ele, ou seja, o Salvador, virá romper a faixa que prende os peixes a servir de Cetus, o grande monstro marinho, que é a representação de Satanás. E é o que veremos no simbolismo, e nas aplicações e nos significados do próximo signo que nós estaremos estudando, que é o signo de Áries. Então, continuando aqui, vimos aqui The Band, as faixas. Agora nós vamos ver Andrômeda, que significa a mulher acorrentada, Temos ali a figura de uma mulher acorrentada, que significa a igreja em cadeias e aflição. Esta constelação nos mostra uma jovem e bela mulher sentada e acorrentada em seus pulsos e tornozelos,
A sua cabeça está encurvada como em desesperança e resignação. Assim como os peixes eles estão presos a setos, também Andrômeda está acorrentada, limitada em seus movimentos. A mensagem é uma só e a mesma, pois nas Escrituras a igreja ela é representada tanto pelos peixes, como nós já vimos, como também por uma mulher, a saber, a noiva de Cristo. E, na verdade, em alguns dos antigos planisférios, os peixes são retratados com rostos de mulher até, identificando-os plenamente com Andrômeda. Além disso, ou por causa disso, em muitos dos mapas celestes, nós temos um dos peixes se sobrepondo à figura de Andrômeda. A igreja foi dada a autoridade de reinar justamente, de reinar, de forma conjunta, juntamente com Cristo. Como diz Apocalipse 1, versículo 6, Apocalipse 20, versículo 6, pois nele, ela, a igreja, já se encontra assentada nos lugares celestiais, até de uma forma temporal, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 6. Mas por causa de sua imaturidade, carnalidade e da feroz oposição do adversário, essa realidade ainda não se manifestou de modo pleno. E ela se encontra como que amarrada ou limitada na presente era. E de acordo com a mitologia grega, quando nós vamos ver a história, dentro da mitologia grega, Andrômeda, inocente e desamparada, foi acorrentada a um rochedo na praia e ela foi oferecida como sacrifício a um monstro marinho. E podemos ver nesse relato mitológico alguma correspondência com o significado dessa constelação, pois a igreja, o pequeno e inocente rebanho de Cristo, tem sido implacavelmente perseguido pelo dragão, que é a figura de Satanás. O nome desse signo em hebraico é Sirra, a palavra que é utilizada no hebraico, Sirra, ou seja, significa a acorrentada. No zodíaco de Dendera, ela é chamada de Set, que quer dizer ordenada como uma rainha. A estrela mais brilhante de Andrômeda, dentro da constelação de Andrômeda, se chama Alpheratz, significa a quebrantada. A segunda estrela, ali em brilho dentro de Andrômeda, se chama Merak, que significa a fraca, ou fraca. Outras estrelas são Almach, ou Almaac, que significa a abatida. Temos também Adil, uma outra estrela, que significa a afligida. Temos também a estrela Mizar, significa limitada, e a estrela Almara, que significa a aflita. Então essas são descrições perfeitas. Quando nós juntamos essas informações, são descrições perfeitas da Igreja de Cristo neste mundo. Perseguida, em aflição, fraqueza e grilhões. Amados, porque vemos até os nossos dias sempre ataques terríveis contra a Igreja de Cristo, onde vemos um investimento pesado do império das trevas para manter as pessoas acorrentadas, onde o pecado é minado em doses pequenas até se transformar em abominação, onde vemos as divisões, as criações das heresias e das doutrinas de demônios que são frutos da concupiscência da carne, culpa da atitude humana,
por darem ouvidos às sugestões do adversário. Amados, a igreja ela é formada por pessoas. Por isso que devemos ser convertidos ao Senhor e não à igreja. Se somos nascidos do alto, fazemos parte da igreja, do corpo do Messias. E essa igreja, na sua essência espiritual, é pura e imaculada, e não uma prostituta como é a Babilônia, que é o contraponto da igreja. Mesmo Satanás bombardeando, atacando e acorrentando a igreja, ela é vencedora, glórias a Deus, porque ela foi comprada por um alto preço, pelo sangue e pelos méritos do unigênito do Pai, e pela sua vitória. Se estivermos nele, firmes nele, somos e seremos sempre mais que vencedores. Mesmo se as aparências forem contrárias aos olhos humanos, mas na dimensão espiritual, aos olhos do Pai, somos bem-aventurados, porque a nossa pátria é celestial. E em figura e aplicação, portanto, a uma só voz, todos os nomes da constelação de Andrômeda e de suas estrelas nos falam da cativa filha de Sião, que é apresentada em Isaías 52, versículo 2. Isaías 52, versículo 2 diz assim: sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Meus amados, porém nem tudo está perdido, pois seu libertador dirige-se a ela nestes termos. Ouça que palavra de encorajamento para todos nós, que somos pedras vivas e que formamos a Igreja de Cristo na terra e nas regiões celestiais, formamos o verdadeiro Israel celestial. Isaías 54, 11 ao 14, né? Ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Pelo que agora ouve isto, tu que estás aflita, desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza. Sião, veste-te das tuas roupagens formosas. Jerusalém, sacode-te do pó, levanta-te e toma assento. Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, cativa filha de Sião. Isaías 51, 21, 52, versículo 2. Amados, as figuras celestes que mostram o cumprimento dessas profecias, isto é, a libertação do povo de Deus, são encontradas no que iremos analisar agora no próximo capítulo, quando estudarmos o signo de Áries, no qual, como veremos, a noiva do Cordeiro, que ela é colocada em sua posição adequada, reinando com Cristo, e isso é maravilhoso. Agora vamos ver a constelação Céfeus, o rei coroado. Significa o rei que virá quebrar os grilhões que prendem a igreja. E nós temos nesta constelação a figura de um rei glorioso. Em suas vestiduras reais, ele está entronizado nos mais altos céus, calmamente sentado com um cetro de autoridade em sua mão, e a planta de seu pé é interessante, ela está em cima da estrela polar, da Polaris, a estrela central dos céus, no centro norte, em direção ao Monte Sião, ao acesso à sala do trono do Altíssimo, que está sentado sobre a cúpula da terra, acima do domo eletromagnético
domo de bronze, também do domo de quartzo, né? Bronze polido, que enclausuram o nosso universo sobre as águas primordiais. E essa estrela Polaris ela é imóvel, e em redor dela todas as outras estrelas giram. Então Céfiros, ele tem uma coroa de estrelas em sua cabeça, a mesma coroa que a serpente desejava alcançar nas constelações Serpente e Corona Borealis, mas que Ofiuco, né, que é o serpentário, impediu. Eu recomendo assistir a live sobre o signo de Escorpião, onde eu comento sobre esses detalhes. Porém, agora essa coroa se encontra na cabeça do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e dali jamais sairá. Glórias ao Eterno. Céfiros significa o ramo real, ou o rei. Os egípcios chamavam essa constelação de Pecorror, que significa o soberano que vem para reinar. Não há dúvida, não há dúvida nenhuma a quem essa constelação se refere. Ela é uma clara representação do Cristo entronizado nas alturas, com seu cetro de autoridade. Vejamos aqui os seguintes versículos que eu separei aqui, que falam sobre a posição exaltada do Messias em sua grande e nobre missão, para aplicarmos. Por exemplo, Hebreus 2, versículo 9 diz assim: vemos todavia aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Agora Efésios capítulo 1, versículos 20 e 22, diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo o que se possa referir, não no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Amados, se há alguma dúvida em relação ao significado dessa constelação, basta ver os nomes de suas estrelas, mais brilhantes. Por exemplo, a estrela Alderamin significa o que retorna rapidamente. Alderamin, o que retorna rapidamente. Depois nós temos a estrela Alfirk, que significa o Redentor. Temos também a estrela Al-Rai, que significa o que fere ou quebra. A quarta estrela mais brilhante dessa constelação é Delta Cepheus, que não possui um nome até específico. Ela é uma famosa estrela de brilho variável que é referência para todas as outras com semelhante comportamento. Estudando as estrelas variáveis da nuvem de Magalhães, a cientista Henrietta Leavitt, da Universidade de Harvard, ela descobriu no princípio do século XX a importante lei período-luminosidade, que, segundo a ciência atual, pode ser usada até como indicador de distância, segundo o que eles acreditam. E este fato foi muito importante para a ciência astronômica, porque para eles isso permitiu até dimensionar a escala do universo no modelo heliocêntrico. E então, em homenagem à estrela variável padrão Delta Cepheus, todas as outras estrelas de brilho variável no universo, de aproximadamente aí 500 estrelas, são chamadas de cefeidas, pois essa estrela variável de referência está localizada justamente na constelação Cepheus. Então, pessoal, diante do
do conhecimento dos fatos, sobre o significado da mensagem do Evangelho desde as estrelas até a palavra escrita, e pela prática da sabedoria divina, precisamos estar muito vigilantes. Porque nesses últimos dias, cada vez mais se intensificam os sinais e prodígios de mentira, e dentro desses sinais estão, além da astrologia corrompida, toda a prática de ocultismo, de adivinhações, uso errado dos dons espirituais, curas, ensinos de demônios e outros tantos sinais que enganam e enganarão a muitos. E, se possível, até os eleitos serão enganados, se não vigiassem. Satanás, ele usa como seu governo a Babilônia, a grande meretriz, que é a antítese da igreja, que é o corpo de Cristo. E é muito importante entendermos isso. Acredito que o mínimo que conseguimos entender já nos ajuda a termos condições de manter a vigilância, de estarmos atentos aos enganos apresentados pelo adversário. Por exemplo, em Apocalipse 17:12, diz assim que os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por 1 hora receberão, com a besta, autoridade como reis. Sim, pessoal, as 10 entidades são, na verdade, 10 anjos de alta hierarquia, que na queda de Satanás ajudaram na grande rebelião nos céus e terra. Leiam depois com calma Apocalipse 12 e também o capítulo 13 para saberem a futura reunião destes caídos. Eu já coloquei aqui alguns vídeos sobre essa questão, mas recomendo assistir aos canais que tratam, com mais profundidade sobre isso. Como eu mencionei aqui no início, Metafisicamente, Cosmologia Bíblica, ajudam muito nesse entendimento. E muito mais do que apenas os 200 sentinelas que caíram, Satanás possuía o controle e ele fazia parte de 7 grandes entidades que chamamos de planetas hoje em dia. E se subdividia em mais 10 importantes entidades, mas que não tinham total governo no mundo celestial até então. É necessário fazer o estudo também de arqueoastronomia para entender sobre os sinais e seus significados, no livro de Apocalipse, no livro de Revelação. E quando nós estudamos a constelação de Draco, que até apresentei no signo de Sagitário, que é um dos seus decanatos, como os caldeus antigos entendiam os sinais no firmamento, nos ajuda muito a entendermos os escritos de João no livro de Apocalipse. Como diz assim, vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, Podemos aí associar com a própria Grécia, mas tinha pés como de urso, Aí associação Medo-Persa, e boca de leão, a Babilônia, Suméria e outros reinos. O dragão, que é o próprio Satanás, deu à besta, que é o sistema regido por anjos de Satanás ao longo da história humana. Deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado, uma reencarnação de uma entidade por meio de suas magias, tecnologias que buscam a eternidade. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram ao dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Apocalipse 17:12. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis.
com a besta durante 1 hora. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Durante uma boa parte do Império Romano foi usado um sistema conhecido como rei-cliente, em que reis subordinados ao imperador, eles governavam províncias do império. Os Herodes, que governavam a Judéia, servem como exemplo deste tipo de rei subordinado, ou rei fantoche. Os reis clientes durante o reinado de Domiciano, por exemplo, reinariam com a besta, mas o seu tempo seria curto, ou seja, durante 1 hora. Em contraste, os servos do Senhor que não adoraram a besta foram prometidos o privilégio de reinar com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4. Os vencedores receberiam autoridade sobre as nações e com cetro de ferro os regerá. Não precisamos primeiramente entender 1 hora literal, nem 1000 anos literais, para apreciar o contraste. É melhor ser um servo de Cristo do que um rei no Império Romano. Acredite você ou não, mas haverá um retorno, uma ressurreição, uma encarnação de um governante ou do sistema antigo. O espírito dele já tem atuado há muito tempo. As 10 grandes entidades antigas que serviram a Satanás em sua queda e farão parte do período final, e entre esses anjos, incluindo as 7 estrelas errantes, um voltará, será morto, mas pela eficácia de Satanás resistirá, e o mundo irá admirar tal sinal. Essas entidades são presentes desde a queda dos anjos, quando se opuseram à Rua Hakodas, a mulher e a coroa de 12 estrelas, e os filhos de Deus, dos quais as 12 estrelas, 12 tribos celestiais nos representam. Até então, Satanás ele possuiu o comando sobre 7 grandes estrelas errantes, que nós conhecemos como planetas, e sobre 10 chifres, justamente as 10 entidades representadas no texto bíblico. Como diz assim, e viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande, um dragão vermelho, Satanás, que tinha 7 cabeças, 7 estrelas errantes ao seu comando, e 10 chifres, ou seja, mais 10 entidades que receberam poder com as estrelas errantes, e sobre suas cabeças 7 diademas, confirmando que 7 estrelas errantes tinham até então um governo, uma posição de governo, coroa ali, liderança na queda dos anjos. E a sua cauda levou, ou seja, forçou, arrojou, empurrou após si terça parte das estrelas, ou seja, dos filhos de Deus, das 12 tribos celestiais, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher da Rua Hakodas. Também aí a alusão a Eva, Israel, a Maria, a igreja, a mulher que havia de dar à luz, ou seja, a encarnação do Messias, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 12, versículos 3 e 4. Então, Satanás, após ele derrubar parte das estrelas, os anjos mais fracos que fraquejaram, ele tentou impedir desde os céus contra o Espírito Santo, contra a Rua Hakodas e contra a primeira mulher, Eva, que o plano da redenção da humanidade tivesse êxito, tivesse sucesso, buscando contaminar a semente de Deus, atingindo Eva, por consequência, a própria humanidade, e batalhou contra os hebreus até chegar em Maria, do qual veio o Messias, a guerra das sementes, como vemos aí em Gênesis 3,15. E agora, Satanás, tenta contra nós, que somos os remanescentes
pois foi derrotado pelo Messias, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Existem muito mais detalhes e informações em canais que abordam esses assuntos, como eu falei, de forma primorosa, onde entendi que é oportuno que saibamos todos esses pontos e conexões escatológicas que a religião não ensina. Muitos ficam apenas buscando, por exemplo, respostas na geopolítica e esquecem completamente que tudo é metafísico, espiritual, e que de lá, primeiro no espiritual, de lá se manifesta e ecoa em nosso mundo biológico. Tudo começa lá, ecoa em nosso mundo, nas regiões atemporais para o nosso mundo, vem de lá para cá. Do nosso mundo, ecoa aqui no nosso mundo fechado e temporário, e que nós estejamos sempre, amados, preparados para resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A palavra nos garante isso, e precisamos fazer nossa parte e obedecer às ordens do Eterno. E que certamente ele nos protegerá, pelo nome e pelo poder e autoridade do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua. E agora, pessoal, depois desta análise que fizemos sobre o signo de Peixes, que eu acredito ser bastante desafiadora para todos nós, mas agora concluindo o nosso estudo aqui, eu faço um resumo do signo de Peixe. Peixes, o levante do inimigo contra a igreja, com seus decanatos, Deband, o primeiro, que significa os filhos de Deus limitados pelo poder do adversário. Depois nós vimos a constelação de Andrômeda, que significa a igreja em cadeias e aflição. E por último temos a constelação Céfiros, que significa o rei, que virá quebrar os grilhões que prendem a igreja. Então, pessoal, no sétimo signo e em seus decanatos temos a multiplicação dos filhos de Deus, representado pelos dois peixes, a constelação de Peixes, a própria. E apesar do adversário se levantar com fúria contra a igreja de Cristo, atando-a e limitando sua atuação, como vimos representado na constelação The Band, das faixas. Depois, como uma mulher acorrentada, vimos aqui a constelação Andrômeda. O Redentor e Rei está próximo, que é a constelação Céfiros, aquele que vem para quebrar, e ele vem rapidamente para quebrar os aguilhões. A seguir, em nosso próximo vídeo, se o Eterno permitir, nós vamos entrar no oitavo signo, o último capítulo do segundo volume da História Celeste, que vai nos mostrar o cumprimento de todas as profecias concernentes à libertação da igreja e a segura fundação na qual a esperança da glória dos filhos de Deus está baseada nela. Então, amados, eu acredito que a partir de hoje você não vai mais olhar o signo de Peixes conforme é definido e apresentado pelo horóscopo, como eles dizem, um signo de água regido por Netuno, o deus dos mares e oceanos. Este é um signo complexo que traz em si a confusão própria da dificuldade em definir uma identidade. Essa é a forma que toda pessoa de Peixe se relaciona com pessoas, com o mundo e a vida em geral. É isso que eles pensam sobre a constelação de Peixes, e é totalmente diferente do que ela significa em realidade. Amados, quando você olhar agora
para os céus, né, ou para qualquer coisa que se remeta ao signo de Peixes, com certeza você vai lembrar e refletir sobre o seu verdadeiro significado e profundidade, onde apresenta Cristo, o libertador, Senhor e Salvador, aquele que liberta a sua igreja das amarras do inimigo. E é totalmente diferente do significado que o horóscopo apresenta. Então, amados, uma breve reflexão aplicando o Evangelho desde os céus, como nós temos visto na prática em nossas vidas, quando olhamos as Escrituras, se sabemos que estamos passando dias difíceis, não adianta adquirirmos conhecimento e mais conhecimento, como se a história fosse uma fonte de curiosidade. O mais importante de tudo isso é, a partir do conhecimento, desenvolvermos a sabedoria e colocarmos isso em prática todos os dias em nossas vidas. Então, amados, do que adiantaria, por exemplo, eu saber em profundidade sobre, por exemplo, a marca da besta, sociedades secretas, inversão magnética, gigantes de silício, semente da serpente, relógio do Criador e tantos outros assuntos que são desafiadores e nos ajudam a entender todo o pano de fundo da história? Do que adianta tanto conhecimento sem a sabedoria? Conhecimento e sabedoria devem andar lado a lado. Precisamos, antes de tudo, termos a certeza da nossa salvação, de que estamos arrependidos, de que temos a nossa mente mudada, a nossa mente transformada, mudando de direção. A palavra grega, metanoia, mudança de mente, de que já fizemos a escolha certa e estamos do lado daquele que já venceu a batalha. Meus amados irmãos, a única forma de escaparmos da ira vindoura é estarmos em Cristo, dentro da verdadeira arca. Porque quando vier o grande juízo, ninguém escapará. Somente aqueles que forem selados com o Espírito Santo, o penhor da promessa do resgate, mediante o novo nascimento, onde recebemos essa bênção inigualável, onde somos feitos nova criação pelo poder de Deus, pela Ruach HaKodesh, o Espírito Santo que nos gera em novidade de vida. Não adianta, amados, fugir, nem ir para o mato, nem ir para os paralelos considerados como seguros, nem em bunkers, nem em cavernas, nem fazer curso de sobrevivência. Não adiantará nenhuma barreira física ou esforços humanos contra a grande ira do Cordeiro sobre a terra. Isso não é para fazer nenhum tipo de sensacionalismo nem alarde, pelo contrário, é para nós nos alegrarmos e sabermos que a nossa redenção está próxima. E precisamos estar preparados e felizes e equilibrados, porque só existe uma solução, uma única solução, é estarmos em Cristo, Yeshua, debaixo de sua proteção. Confiarmos nele plenamente. Ele nos dará sabedoria, o escape, onde quando tudo isso acontecer inesperadamente, onde seremos arrebatados com ele e receberemos novos corpos e entraremos em uma nova terra com um novo céu, na Jerusalém celestial. Você consegue imaginar? Que grandiosidade isso! Amados, nesse humilde canal estamos buscando que ele seja uma fonte de sabedoria e conhecimento cheio de bênçãos para a sua vida e da sua família. Então, por favor, tudo que você ouviu aqui ou em qualquer lugar, na internet, em livros, analise, avalie,
reveja, tire suas próprias conclusões, faça as suas anotações. E se for verdade aquilo que você está vendo, pesquisando, coloque em prática todos os dias. Em Romanos 6, versículos 1 e 2, diz que os cristãos eles morreram para o pecado e, portanto, não devem mais viver em pecado, ou seja, na prática do pecado. O que devemos dizer então, diz assim o texto, devemos continuar em pecado para que a graça possa aumentar? Nunca, jamais. Como nós que morremos para o pecado ainda viveremos o pecado, seria algo até totalmente incompatível, né? Pessoas salvas, já ressuscitadas em novidade de vida e ainda ficarem vivendo na prática do pecado. Romanos 6 ainda, versículos 3 e 7, né? A obediência ao evangelho, por meio do batismo, vê o pecador crucificar o velho eu. Isso significa a vida pecaminosa com Cristo, sendo sepultado com Cristo e ressuscitando para andar em novidade de vida, liberto do pecado e da condenação, como um santo e justo. Deus ele não nos enxerga mais como pecadores, mas como filhos regenerados, comprados de volta, antes destituídos da glória de Deus, mas agora adotados como filhos do Altíssimo, na semelhança do Messias, o primogênito, as primícias da ressurreição. Como diz a partir do versículo 3 de Romanos 6, ou você não sabe que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Por isso fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós possamos andar em novidade de vida. Pois se nos tornamos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo disso que nosso antigo eu foi crucificado com ele, para que nosso corpo de pecado pudesse ser eliminado, para que não sejamos mais escravos do pecado. Pois aquele que morreu está livre do pecado. Olha que coisa maravilhosa, neste ato de fé e de obediência, a pessoa atemporalmente participa da morte, do sepultamento e ressurreição de Jesus. É algo tão profundo que nos mostra o mesmo padrão de como viemos aqui nesta dimensão terra para o teste de carne e sangue. Nascemos da água quando entramos aqui pelo portal das águas, mediante o ventre materno. E depois nós precisamos nascer de novo. E agora da onde? Do céu. Nascer do Espírito. Mas como isso, Márcio? A Bíblia nos ensina mediante a água, no batismo, na imersão. Mas para fazer isso nós precisamos estar com a mente decidida a mudar, arrependida, para nós sermos sepultados na semelhança da morte de Cristo. Somos afundados nas águas, assim como o mundo de pecado foi afundado nas águas. Nosso corpo do pecado é afundado nas águas e mediante o sacrifício de Cristo, pelo seu sangue, pelas águas, somos religados ao Pai. Nossos pecados são lavados e perdoados e ressurgimos em novidade de vida como uma nova criatura. Assim como a terra surgiu do meio das águas, assim como Cristo ressuscitou da morte, nós ressuscitamos com ele. E tudo isso se repetirá em forma macro, quando Cristo romper o firmamento. E assim como Moisés atravessou com o povo o Mar Vermelho, assim como Noé e sua família na arca foram salvos, nas águas, que fazia a separação do santo e do profano, atravessaremos as águas primordiais com ele e entraremos em uma nova terra com um novo céu, a nova Jerusalém que desce. Amados, isso é absolutamente maravilhoso, a grandiosidade do perfeito plano da redenção e do sacrifício do Messias, conhecido antes da fundação do mundo.
Vocês conseguem entender a importância do batismo, da obediência, da fé, do arrependimento, da fé, da obediência, né? Tudo que está conectado. E, infelizmente, a religião ela deturpou isso tudo, invertendo a maneira de como o homem precisa receber a salvação, colocando dogmas e preceitos, inventando um outro evangelho. Mas independente disso tudo, pelas Escrituras sabemos que a salvação é condicional. Nós precisamos obedecer às ordens do Messias, porque Ele é o caminho para isso. E não existe outra forma de recebermos a vida eterna, sem os méritos de Cristo. Como o próprio Pai disse, a Ele ouvi. A antiga lei cumpriu o seu propósito em Cristo. As palavras dos profetas cumpriram seu propósito em Cristo. Ou seja, toda a Escritura aponta para a obra de Cristo desde os céus. Em Colossenses 3, 1 ao 4, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amados, a mudança que ocorre para tornar alguém um cristão, um discípulo, é tão profunda que é chamada de morrer e viver novamente, e nascer de novo. Portanto, se você foi ressuscitado com Cristo, continue buscando as coisas do alto, onde Cristo está sentado, à direita de Deus o Pai. Põe a sua mente nas coisas do alto, nas coisas celestiais, não nas coisas que estão aqui na terra, porque tudo isso aqui vai passar. Porque você morreu para os pecados. Morreu a velha criatura que nasceu aqui na terra e agora nasceu do alto, do Espírito. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, for revelado, então você também será revelado com Ele na glória. Aleluia. Mais uma vez, pessoal, meu muito obrigado a todos pelo apoio e pela atenção. Não esqueça de deixar seus comentários aqui no vídeo. Seus comentários, são sempre muito bem-vindos e importantes para o canal. Deixe seu like para que a mensagem possa alcançar o maior número de pessoas. Compartilhe com seus contatos se você gostou e foi edificado com a mensagem. Se inscreva também lá no grupo do Telegram. O link está aqui na descrição do vídeo. Eu me chamo Márcio Antônio e esse é o canal Astronomia e Escrituras. Até a próxima, se Deus permitir, onde estaremos dando continuidade dentro do segundo volume da História Celeste, falando sobre o signo de Áries. Não perca. Um forte abraço. Shalom, shalom.